O- Primeira aula do módulo Conhecendo o Notebook. Esse módulo vamos aprender sobre o quê? Vamos aprender sobre hardware, que são as peças do notebook, e periféricos também, que faz parte, né, dos hardwares do notebook, as peças do notebook. Então vamos aprender sobre memória, aprender sobre HD, aprender sobre tela, sobre teclado do notebook. Então vamos conhecer em geral. Não sei se vocês já se depararam com a situação, você comprou, agora você tem, né, o produto físico na sua casa. O produto, né, a matéria, você tem ele e é físico na sua casa. E você agora tem uma situação. Imagina que você tem um veículo. Tá? Imagina o seguinte, um carro. Você tem um carro. Você comprou um carro 0 km. Esse carro 0 km, ele é real? Me fala, sim, ele é real. Por quê? Porque eu tô com ele, não é mais sonho. Eu tô com ele na minha garagem. Se ele é real na minha garagem, o que eu preciso saber? Preciso saber que ele tem. Analisando as características do veículo, tem pneu. Qual é a característica que esse carro tem? Ele tem pintura. Qual outra característica que ele tem externa? Vamos analisar primeiro a externa. Ele tem os pneus. Ele tem pneu, tem pintura. O que é que ele tem? Ele tem esse carro. Ele pode ser farol. O que é que ele tem esse carro? Opa, ele tem banco. Ele tem assento. O que é que ele tem? O que é que esse carro tem? Assento. Ele tem. A gente coloca água, né, no motor. Tem gasolina. Beleza. Eu descrevi algumas características que esse carro tem. Estamos aqui, temos um carro que é físico. E ele tem algumas características. Eu te pergunto, esse pneu, eu preciso saber o que do pneu? Tamanho, compatível com o modelo, né, do carro. Modelo, eu preciso saber o tamanho, o modelo, né, que vai ser compatível, que vai ser aquele, o tamanho correto do carro, a pintura. Eu preciso ter cuidado com a pintura. Eu preciso o quê? Usar o produto adequado ao lavar o carro. Farol. Esses farol precisam estar funcionando. Sim, porque eu tenho farol no meu carro. Já pensou um farol quebra? É novo, mas se um cachorro, ou uma batida, um acidente, eu tô logo estacionando o carro, tô colocando na garagem, eu tô tirando da garagem, quebra. Eu preciso saber que eles estão funcionando porque eu passo por uma fiscalização de trânsito. Então, assento, eu preciso ter assento, né? O assento de couro, o assento original dele, assento confortável, porque o motorista precisa estar sentado e os passageiros precisam estar sentados. Então, esses assentos tem que ter, então precisa estar o quê? Conservado. Água. A água ela precisa do quê? No motor. Ela precisa estar funcionando, senão meu carro não vai conseguir. O radiador dele não vai conseguir funcionar bem, então ele precisa ter água para controlar a temperatura. Então, a água vai controlar o que? A temperatura. E a gasolina do carro é o principal. Sem gasolina não tem força. Ou não tem energia. Então, cada situação, cada acessório é importante, né, para o veículo.
Então, quando eu compro tenho um veículo, eu preciso saber todo, assim, eu preciso saber, eu vejo ele, opa, pneu, quando tá ficando careca, o que pode acontecer? Eu posso correr risco de infração, ser penalizado, pode causar um acidente quando o pneu do carro está careca. Quando o pneu do carro está careca, ele pode forçar mais para um lado, forçar para o outro, ele fica desalinhado. Então, assim, posso causar várias coisas. Sem água no carro, a temperatura vai aumentar. Sem água no carro, o que vai acontecer também? Ele pode bater o motor. Tem simplesmente uma água, e não é qualquer água, é água destilada. Então precisa ter uma água o quê? Uma água destilada. O que é uma água destilada? Então, essa aqui eu tô destrinchando, eu tô entendendo sobre o veículo. Água destilada é uma água sem cloro, melhor dizendo. É uma água mineral. Ela é uma água específica para veículo, que ela não tem cloro na sua composição. As águas que a gente usa do filtro, da torneira, da empresa de saneamento, ela tem cloro, então não é a água apropriada. Então, ou seja, ela pode prejudicar o meu veículo, gasolina. O meu veículo pode ser. Talvez pode ser funcionar com gasolina, com álcool, vamos optar com gasolina. E gasolina tem que ter um gasolina ou de qualidade, com a pouca quantidade de água, porque tem na composição água, né? Mas tem que ter a gasolina sim a original. A gasolina da maneira correta, que foi fabricada com a fabricação correta, que ela vai dar energia pro meu carro. Então o motor vai entrar em rotação e ela vai funcionar bem. O carro precisa do que? Ter óleo. Para quê? Para funcionar as engrenagens do motor. Então, de moto, a cada 1.000 quilômetros precisa ser trocado, de carro, a cada determinado quilômetro, talvez 4.000, 5.000 quilômetros, precisa ser trocado. Então, ou seja, o motor ele não trabalha só ele seco, né? Porque é ferro. Ferro tá batendo, tá processando, e o motor precisa de quê no veículo? O motor ele precisa ter um produto que deixa ele mais trabalhando mais fluido. Então o óleo deixa ele mais fluido, né, para bater, para trabalhar junto com as engrenagens, para trabalhar junto com as peças de ferro lá dentro que vão girando, vai funcionando. A gasolina serve para bater o pistão, para dar energia, né? Para aquela explosão que faz ele funcionar. A água serve para controlar a temperatura do radiador. O assento serve para deixar o motorista confortável, para não ficar estressado, para não ficar com a coluna torta. Então, o farol serve para clarear, serve de noite, durante o dia a gente não dá muito uso do farol, mas à noite, sem farol, à noite não tem, impossível dirigir um carro, né? Tem que ter o farol. Tem que ter o farol, luz alta, luz baixa, a pintura. Tem que ter uma pintura conservada, porque na chuva, se tiver um carro sem pintura, vai enferrujar, vai oxidar, ela vai furar e ter ferrugem. Então precisa ter uma pintura conservada, pneu, já falei, eu tenho que saber o tamanho, tenho que saber o modelo para o que eu adquirir. Isso aí tudo eu estou falando sobre veículo. Então, a casa, a mesma coisa, eu preciso saber ter uma casa apropriada. E computador, por que as pessoas não dão importância ao bendito computador? Porque as pessoas não dão importância à ferramenta. Então, no momento assim, deixa eu colocar esse molde para ali. Computador, notebook. Quando eu compro um notebook, o que que eu vejo? Primeiramente, visual, tela. O que que eu vejo? Teclado. O que que eu vejo? Mousepad. O que que eu vejo? É a carcaça. O que que eu vejo? Webcam. O que que eu tô vendo quando eu compro meu notebook? Se eu virar de um lado para outro, são as portas de conexão, pode ser porta de conexão, ou são portas auxiliar, que são USB. Então, pode colocar as portas de conexão.
Então, o que que eu vejo? Que tipo de porta é essa de conexão? Então, assim, sabe? Você tá comprando o quê? Então, quando você fala que tem um notebook, que tamanho é esse notebook? Já se perguntou o tamanho desse notebook? Então, o meu notebook, vamos supor, o notebook, que tamanho é? De 14 polegadas, de 15 polegadas, 15,6 polegadas. Então, qual o tamanho desse notebook? Então, você tem um notebook e você não sabe o tamanho dele. Por que saber o tamanho do notebook? Sabendo o tamanho do notebook, você consegue comprar os acessórios para ele. Sabendo o tamanho do notebook, você consegue saber o tamanho da bolsa que você vai comprar. Sabendo o tamanho do notebook, você sabe o que você tem realmente. Talvez é um tamanho de 15,6 é um tamanho grande para levar para a faculdade. Talvez o de 13,3 é um tamanho perfeito, é mais leve, porque não adianta você querer. Muitas vezes a pessoa nem tem um notebook e ela acha que o de 15 é mais eficiente do que o de 14, do que o de 13. Por quê? Então é uma aula de introdução. Então, saber o que você quer e saber o que você tem faz muita diferença. Não adianta ter um veículo que eu não sei se eu posso colocar água no veículo, no radiador. Não sei se ela acaba com o tempo. Então já pensou? São situações. A tela. A tela do meu notebook, eu vou colocar aqui as características do meu notebook. 15,6. 15,6. O teclado do meu notebook é um teclado que ele tem as teclas alfanumérico e tem as teclas numérica também. Então são um teclado grande, né? A maioria dos de 15 polegadas é grande e tem essas duas divisões. Os de 14 polegadas geralmente só tem as teclas alfanumérico, ou seja, são tudo junto. Então, as teclas alfanuméricos são de A a Z, de 1 a 10, de 0 a 10. Então, é tudo junto. A parte numérica serve para facilitar que fica de lado do teclado. Então, meus são alfanumérico e numérico. E o meu tamanho do meu teclado no notebook é também de 15,6. Só que 15,6. Ou seja, que tipo de teclado é esse? Ele é do Samsung NP, colocar 310, não tô lembrado do modelo certinho. Colocar 310 o modelo no computador, ou seja, eu estou caracterizando. Então, o meu notebook, essa tela, que tela é essa? Vamos tentar caracterizar, vamos tentar assim colocar mais, deixar mais nítida essas informações. Então, eu tenho a tela do notebook, ela é de 15,6. Que tipo de tela é essa? É uma tela de LED Slim, 30 pinos. Se eu fosse pesquisar na internet, eu ia pesquisar com essas características. Notebook, tela, 15,6, LED Slim, 30 pino. Não se preocupe, eu só estou colocando assim, colocando a introdução. A gente vai ter aula explicando passo a passo na íntegra, do zero até o extremo. Cada ponto desse daí. Vamos falar sobre igual tela. Temos tela de LCD, temos tela de LED, temos tela de LED Slim, temos tela de LED Slim, temos tela com borda, sem borda, temos tela de 30 pino, de 40 pino, temos tela é, Fusca, ou com uma nitidez de de Full HD, temos tela touchscreen, então tem todo tipo de tela. Qual é do seu notebook? 95% das pessoas que estão me ouvindo não tem noção que tipo de tela. Por que aquela tela tá ali? Se ela precisar adquirir uma tela, se acontecer qualquer situação na sua tela, você fica refém de dicas de terceiro.
Então vamos tentar deixar mais claro as informações. Mouse. Mousepad. O que é mousepad? É o mouse do computador, do notebook. Mousepad não tem muito o que falar, né? Mousepad é o mouse e pronto. E serve para mover a seta a seta do mouse. Essa aqui é uma seta do mouse. Pá, aqui é um mouse normal, USB, e o mouse do notebook aqui fica embutido no notebook. Então não tem o que falar. A carcaça e a parte plástico, né? A parte de plástico do notebook. O webcam é a câmera. Tá? Aí a câmera. Aí, algumas pessoas, opa, eu quero fazer live, eu quero fazer gravação, eu quero fazer conteúdo e eu preciso de uma webcam profissional no meu notebook. Já tem? Claro, já tem muitas webcam profissional. A questão é, como você sabe que aquele notebook tem uma câmera boa? Porque muitas vezes a pessoa só vê o tamanho da tela, só vê a configuração do computador, mas não sabe qual tipo de câmera. Então tem que entender que o notebook tem câmera e tem que saber qual é o tipo de câmera. Igual da minha câmera, ele não é, a minha webcam original do meu notebook não é essa que eu tô gravando, essa aqui é uma profissional. Talvez a da minha câmera, eu suspeito que é essa daqui. Talvez essa daqui. Megabytes não, é que ela grava em 480. Em 480 e tem umas que gravam em 720, tem umas que gravam em Full HD. Então, talvez a minha é essa daqui. É uma webcam extremamente simples, mais simples do que qualquer celular. Então, é assim que funciona a câmera, né? Essa daqui é um tipo de resolução do webcam. O 480, tem umas que é 720, tem umas que é 1080. 1080 é Full HD. A minha que eu tô gravando aqui, ela é 1080 Full HD. Conexão de portas. Tá. A conexão de porta tem USB-A. USB-A é USB normal. É USB normal, USB-A, que é aquele retângulo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, USB-A. Aqui. Achatada. Esse aqui chama de USB-A. USB-B é a outra entrada de impressora. Eu tenho a entrada também dele. Aqui tem HDMI. É uma conexão HDMI. HDMI. Eu tenho qual outra conexão que eu tenho no meu notebook? Ela não é uma conexão de entrada e saída, mas é uma conexão de alimentação. É o jack de alimentação, né? Do cabo de alimentação. Então tem três entradas USB-A, uma entrada HDMI e uma entrada de jack. Ela não tem mais. O meu notebook não tem VGA. Aí você tem que saber, opa, eu preciso de VGA. O notebook vem com VGA e eu preciso de HDMI. Para isso a gente tem que saber o que a gente tem. Para que tem esse notebook? Qual é a função? Dentro do meu notebook, essa daqui é a configuração assim de interna. Agora, essa aqui é a visual, melhor dizendo, essa aqui é a parte visual, essa aqui é a parte palpável que eu consigo pegar, eu consigo manipular. Só que nós temos outras peças no nosso notebook. Qual são? Tá. Ainda continuando, temos interna. Agora, interna que você não vê, mas tem no momento da compra, você precisa assim, comprar ciente. O que você tem? Você tem o que? O processador, placa-mãe. Dentro da placa-mãe temos o processador, o meu processador é i3. Eu preciso de que? Memória RAM.
a minha memória RAM é de 8 GB. O, que- o que que eu tô precisando mais? Eu tô precisando de HD. Tô com dois HD. Eu tô com HD SSD, ponto M2, SATA, porque esse computador aqui que eu tô usando, ele não pega conexão NVMe, ele só pega conexão SATA. Ele é pequeno, tamanho de uma memória, só que ele é conexão SATA. E tem outro HD, que é o HD SATA, é, de 1 TB, só que é um HD sólido. Então tem um HD sólido. O que é que eu tenho mais? Eu tenho uma placa de vídeo que já vem embutido. Ah, eu tenho placa de vídeo que vem embutido. O que é que eu tenho mais nesse computador? Ah, a parte de tela, visual, já foi. Tem processador, memória. Eu tenho HD, SATA, placa de vídeo. Praticamente é isso que eu tenho no computador. Aí eu te pergunto, o que que é isso? Vocês têm noção? Por que é bom processador i3 e não i5 e não i7 e não Pentium? Porque memória 8 GB e não memória de 2, 4 ou 12? Porque SATA. Então, são informações assim que quando a gente analisa assim, ao comprar o notebook, a gente não tem uma noção ampla. Porque eu preciso de um computador. E depois que eu compro o notebook, ele não tem muitas vezes que ele não me atende com a minha necessidade plena, né, de produzir algum tipo de serviço, fazer alguma coisa, que ele foi comprado com o objetivo fim, ou alguns objetivos é ensinar na sala de aula para aluno, para família. Outro objetivo é faculdade, que agora é para aprender. O outro objetivo é para trabalho produtivo. Para trabalho, tu pode assim, muitas vezes você está na faculdade fazendo curso de engenharia, compra um notebook para estudo, que o vendedor falou, isso aqui é excelente para estudo. Só que você esqueceu que depois de um ano você está formada. Agora você é o que? Você quer praticar as técnicas de engenharia e você precisa instalar um programa chamado AutoCAD no seu notebook. E agora ele não serve mais para estudo, agora é para trabalho. E ele não tem capacidade de processamento de informação, de dados. Por quê? Porque ele é básico. Agora você precisa de se desfazer dessa ferramenta e comprar outra ferramenta por falta de conhecimento. Se você tivesse, entendesse o que é que você compra, você com certeza ia ter clareza ao adquirir essa ferramenta de estudo. Então é nesse ponto de detalhes que eu quero chegar. Essa aqui é só uma primeira aula introdutória. Vamos aprender no fundo, ao extremo. Até vamos ter um módulo específico de como comprar um notebook. É um módulo específico que a gente vai pegar toda essa base, né, todo esse conhecimento desse módulo e jogar para esse outro. É o módulo de conhecer a ferramenta do notebook e vai ter o módulo como comprar o notebook. Aí a gente vai aprender mesmo entender. No momento que você perguntar assim, opa, eu quero comprar um notebook, você vai discriminar, você vai ter noção de perguntas e respostas, noção como adquirir esse notebook. Muitas vezes, como é que um técnico faz? Eu pergunto o seguinte: você quer comprar um notebook? Para que motivo? Para que finalidade? Aí você fala, não, para estudo. Que tipo de estudo você faz? Você está na faculdade, ensino médio? Não, é para trabalho. Opa, que tipo de programa você vai usar? Então, assim, são perguntas que a gente faz que as pessoas não têm essa noção de conhecimento técnico. E esse, esses modos que foi gravado simplesmente para assim, para resolver essas perguntas. Não, o objetivo não é fazer ninguém ser técnico. É, tira isso dessa cabeça. Então, o curso não é para fazer ninguém técnico em informática. O curso é para dar clareza para você usar a ferramenta
melhor maneira possível no seu dia a dia, para você ter convicção, clareza e economizar dinheiro. Muitas vezes você vai economizar muito dinheiro. O valor que você pagou nesse treinamento, você vai economizar no primeiro ano com certeza aí absoluta. Você vai economizar no momento que você compra com seu dinheiro ou ajuda uma pessoa a comprar um notebook da maneira correta. Você vai economizar com as técnicas que vão me ensinar sobre segurança da informação, um modo específico sobre segurança da informação e tirar vírus. Você vai economizar no momento que você precisa de uma peça adicional e você vai ter clareza que peça é essa que você vai precisar. Então, em tudo você vai economizar e muito, só com as dicas. Então, até a primeira aula. Bons estudos.